Viajar pela ilha de Creta é, de fato, um convite irrecusável para que se possa descobrir uma das mais antigas civilizações da Europa. Além de centenas de praias que se estendem por um mar azul. Pela costa acidentada, descobriremos planaltos no coração das montanhas. Creta é um jardim no coração do Mediterrâneo. As cidades costeiras com rica história são vibrantes. Ao longo da história, Creta foi enriquecida por várias culturas: grega, veneziana, muçulmana e ortodoxa. Da Mesquita Rosa a mosteiros nas montanhas. Vamos escapar para uma viagem inesquecível ao berço do Mediterrâneo. Creta fica ao sul da Grécia continental. A primeira parte da viagem leva-nos à costa norte. À praia de Balos, na estância de Agios Nikolaos. Nossa primeira parada é Chania, na península de Akrotiri. Chania é, sem dúvida, a cidade mais bonita de Creta. Ao chegar, é impossível não notar a mesquita Kusukasan Pasha e suas 8 cúpulas rosa claras. Construída no século XVII, é a mais antiga de Creta. Hoje, a mesquita é uma galeria. O porto veneziano data do século XIV, e ao caminhar pelos cais com casas coloridas, podemos pensar que estamos em Capri ou nas ilhas da Lagoa de Veneza. A entrada do porto é guardada pelo Rivelino del Porto, forte de 1629. Os venezianos instalaram uma guarnição para defender a cidade e Creta, a pérola do Império Marítimo. Foi uma causa perdida. 16 anos depois, a fortaleza cedeu ao exército otomano. O centro histórico, conhecido como Bairro Judeu, está notavelmente preservado. Subindo dos cais, pode-se passear por um labirinto de ruas estreitas e sombrias, com casas cor-de-rosa e amarelas. A arquitetura de Chania é veneziana, mas o coração é cretense. A atmosfera das suas ruas, com tavernas e varandas com azaleas rosa, mostra isso. Nas colinas de Chania, há um lugar querido por todos os gregos. É o túmulo do pai da nação, Elefthérios Venizelos. Um independentista fervoroso, ele impulsionou a união de Creta à Grécia. Primeiro líder democrático da Grécia moderna em 1910, morreu exilado em Paris em 1936. Há uma pequena igreja no parque. Os cretenses vêm aqui para batizar os seus filhos neste lugar altamente simbólico. A 230 metros de altitude, a Ptera domina a baía de Akrotiri. Sua fundação data do período pré-helênico, mas floresceu no período romano, no século V a.C. A Ptera era uma base militar importante e suas imensas cisternas, do tamanho de uma catedral, permitiam-lhe resistir a meses de cerco. A cidade tinha seu próprio teatro com 50 metros.
Infelizmente, a maioria das pedras foi usada pelos habitantes para suas casas. A península de Akrotiri, a noroeste de Chania, é conhecida pelos cinéfilos. A famosa dança Sirtaki de Zorba, o grego, foi filmada aqui. Pequenas enseadas isoladas se ocultam nas falésias. A mais conhecida é Seitan Limania. É a única que é acessível a pé. Uma vez na praia, é impossível resistir ao chamado do mar e nadar nas águas azul turquesa. Aqueles com mais coragem sobem pelas encostas íngremes de um afloramento natural que serpenteia entre as rochas. Mais para o sul, a estância balnear de Marathi está imersa em outra atmosfera. Duas praias rasas cercam um pequeno porto natural. Famílias de Rania costumam passar o fim de semana em Marathi. É um ótimo lugar para relaxar antes de visitar um dos mosteiros mais bonitos de Creta, localizado nas alturas da península de Akrotiri. O mosteiro de Agia Triada é magnífico. Construído por monges venezianos no século XVII. Inspirados no estilo bizantino do século XIII, eles construíram um santuário único. É decorado com dourados e ícones. Parcialmente destruído pelos otomanos em 1821, foi completamente restaurado. Do topo da igreja, uma pequena escada leva a um terraço com uma bela vista do complexo monástico. A visita continua pelo pátio interno e por um labirinto de passagens abobadadas e colunatas. Ainda vivem monges no mosteiro. Eles cultivam olivais na região. De Chania, é possível embarcar para um destino idílico no oeste de Creta. A ilha Granvusa, ensolarada, fica no centro de uma lagoa azul. A praia se estende por uma pequena baía de águas claras. Até se pensaria estar nas Caraíbas. Este local só é acessível de barco e a maioria dos turistas vem de ferry. Eles só ficam aqui por poucas horas. Contudo, isso não detém os mais entusiastas de escalar até a fortaleza empoleirada no cume da ilha. É o local ideal para apreciar a deslumbrante vista da baía. É meio-dia e os navegantes reuniram-se na mítica praia de Balos, do outro lado da lagoa. Balos e Granvusa são parte de área natural protegida. Balos deve a reputação à sua vasta lagoa rasa. E quem se importa se o vento agita os guarda-sóis?
O lugar vale bem o esforço. Pessoas de todo o mundo vêm para desfrutar deste pedilúvio gigante. A viagem segue para a região de Rethymno. Creta guarda surpresas e tesouros ocultos. O lago Kournas assemelha-se a uma ágata entre montanhas brancas. É dos poucos lagos de água doce em Creta. Possui 3,5 quilômetros de circunferência e 22 metros de profundidade máxima. O lago é frequentado por famílias cretenses, que vêm desfrutar da frescura da água e do ambiente descontraído. Pedalinhos são o melhor para explorar o lago. Porém, às vezes, há engarrafamentos perto do pontão. A água cristalina e a ausência de poluição permitiram ao lago preservar um ecossistema intacto. E a raríssima tartaruga diamante pode ser vista aqui. Deixamos o lago Kournas com pena. Tais desvios encantados nunca duram o suficiente. Rethymno ergue-se aos pés da fortaleza do século XVII. O centro histórico está incrivelmente bem preservado. Rethymno, com as suas ruas pequenas, calmas e floridas, é uma cidade perfeita para passear e admirar as casas otomanas com as suas fachadas de madeira restauradas. Cada esquina conta a história turbulenta da cidade. Como a fonte Rimondi, um vestígio do período veneziano, o Museu Arqueológico, com sua coleção de objetos e estátuas antigas, e as muitas inscrições murais em árabe que datam do período otomano. A Mesquita Miradze, com seu minarete imenso e 3 cúpulas, ergue-se na praça central. Foi erguida sobre uma igreja veneziana. Hoje é um auditório. Ao virar da esquina, um homem está ocupado com uma enxó, esculpindo o corpo de uma lira a partir de um pedaço de madeira. Estamos na oficina da família Papalexakis. Eles são luthiers há 2 gerações e produzem a renomada lira cretense. Este instrumento de arco tem origem na Bizâncio medieval. Para Nikos, filho de George Papalexakis, a lira é a alma de Creta. Para mim, a lira é um instrumento sagrado. Pode-se dizer que se assemelha a um violino. É afinado da mesma forma. É um instrumento de 3 cordas, mas há uma versão de 4. As 3 cordas afinam em Lá, Ré, Sol, como violino. Sobre a construção. Bem, o corpo é sempre feito de uma única peça de madeira. Tem esta forma. A frente consiste num tampo e numa terceira peça de madeira chamada espelho. Esta é fixada no braço para podermos apoiar os dedos e tocar. O Nikos demora cerca de 100 horas a fazer uma lira. Atrás, esculpa um motivo tradicional. Vejam, é uma perdiz que complementa o instrumento na perfeição. Como veem, é um trabalho fantástico.
realmente proporciona muitas sensações e emoções. Na minha opinião, é um trabalho extraordinário. É um ofício puramente artístico, um artesanato espiritual. A espiritualidade sempre foi importante na vida cretense. O mosteiro de Arcade, nas encostas do Monte Ida, fica a uns 20 quilômetros ao sul de Retinno. Apesar da sua origem no século V, os edifícios românicos e barrocos atuais são do Renascimento italiano. No século XVI, Arcade possuía das melhores bibliotecas da Grécia. Mas deste período, resta apenas este Cristo rodeado de anjos e ícones salvos dos saqueadores. Em 1861, os turcos atacaram o mosteiro onde os aldeões se refugiaram. Em vez de se renderem, os rebeldes explodiram alguns edifícios, causando muitas mortes entre os inimigos. Mas este ato heróico também levou à morte de 846 cretenses, dos quais mais de 500 eram mulheres e crianças. Agora, Santuário Nacional da Resistência Cretense, o mosteiro retomou sua tranquilidade. Sob os arcos, algumas celas de monges estão abertas ao público. Seja contra otomanos ou nazistas, os cretenses são lutadores natos pela liberdade, e os cânions da região sempre foram refúgios para os rebeldes. Este é o domínio do grifo. Estas aves de rapina têm a envergadura de mais de 2,5 metros. O seu voo majestoso é uma visão rara. Os abutres usam correntes de ar quente para planar em espiral no desfiladeiro. Ao poupar energia, essas aves conseguem percorrer mais de 300 quilômetros por dia. Maroulas, sobre uma rocha, é uma encantadora vila veneziana tradicional. É realmente maravilhoso passear por todo o labirinto de ruelas. Descendo das ruínas de uma antiga fortaleza, existe uma pequena casa amarela decorada com bandeiras de oração tibetanas. É o ateliê de Mariana Faunti. Ela é uma ervanária bem conhecida na região. Ela inspeciona a colheita matinal. Ervas cretenses devem ser colhidas ao amanhecer. Em Creta, a fitoterapia tradicional tornou-se mais popular, assim como em outras partes do mundo. E a ilha é um rico jardim botânico, com centenas de plantas aromáticas e medicinais. Mariana conhece todas elas. Hoje apanhamos rosa cretense. Em latim, chama-se Cistus creticus. As propriedades e efeitos energizantes desta planta são surpreendentes. Usamo-la para queixas respiratórias. E também é um potente antibiótico. Temos também o alecrim, que estimula a memória e a concentração. Os antigos gregos o utilizavam durante os estudos, já que ele aprimora a memória e a capacidade de concentração. Mariana não usa alambique para destilar sua colheita e produzir óleos de massagem, assim preservando os compostos ativos da planta. Após colher as plantas e flores, colocamos-las em frascos com líquido à base de óleo.
Nesta situação, trata-se de óleo de abacate e, claro, as pétalas de rosa. Sob o calor ardente do sol, uma destilação progressiva acontece neste líquido oleoso. É um processo bem lento, que demora de 4 a 8 semanas para se completar. Todos os dias a planta deve ser agitada neste líquido. Isso ajuda a extrair a sua essência. Toda a farmacopeia ancestral dos gregos antigos pode ser encontrada na oficina da Mariana e, juntamente com a famosa dieta cretense, é uma das razões pelas quais Creta é uma ilha com tantos centenários. Irradiando energia, Creta é uma região singular. Essa energia é transmitida para as plantas, os animais e todas as pessoas que residem neste lugar. Graças a essa energia, os cretenses são alegres e as plantas cheias de vitalidade. Oferecem-nos todos os seus benefícios para a nossa saúde e equilíbrio corporal. Nossa viagem segue para Heraklion, capital de Creta. No porto, o Forte Koulis domina a marina e os barcos. Foi construída pelos venezianos entre os séculos XIII e XV. O Leão de Veneza no frontão está danificado, mas a fortaleza está incrivelmente bem preservada. A origem do local é do século IX. Uma fortaleza foi construída pelo Califado de Córdoba. A Espanha estava então sob domínio árabe. Mas o único vestígio deste período é uma pequena torre que já serviu como minarete. Ao entardecer, os cretenses se reúnem em restaurantes perto do porto. É perfeito para admirar o pôr-do-sol e ouvir o alaúde grego, uma guitarra inspirada no oud e no alaúde árabe. Nikos Kazantzakis, escritor-filósofo, está sepultado em Heraklion. Seu romance Zorba, o Grego, virou filme famoso homônimo. Ele também escreveu o controverso A Última Tentação de Cristo e Liberdade ou Morte, a encarnação da alma cretense. Seu discreto túmulo fica nas muralhas que cercam a cidade. Os venezianos ergueram estas fortificações no século XVII, resistindo 20 anos aos otomanos. A Fonte Bembo veneziana marca o início do centro histórico. Diz-se que a estátua sem cabeça que adorna o monumento tem poderes mágicos. Quando o sol está no seu auge, todos procuram abrigo à sombra. E é uma boa altura para descobrir o mercado coberto com as suas peixarias e muitas lojas que vendem produtos locais. Perto dali, em frente a uma joalheria, 2 miniaturistas trabalham. Eles reproduzem obras dos grandes mestres em medalhões de poucos centímetros. É um trabalho muito preciso. Esta peça mede 2 por 3 centímetros. Desenhei A Última Ceia, uma obra de Michael Damaskinos. Foi mestre cretense com El Greco. Tento reproduzir a obra nesta miniatura. Até este momento, trabalhei por 24 horas, ou seja, 4 dias de 6 horas. Isso representa 4 dias completos de trabalho. Michalis Pavlakis pinta detalhes minuciosos no pendente, uma proeza que exige anos de experiência. Primeiro, desenho o personagem principal, depois coloco as outras figuras à volta. Os do fundo, os 3 rostos, 1, 2 e 3. Está a ver?
são 3. E aqui, 1, 2 e 3. O anjo marca o quarto. Aplico a cor diretamente. Já não desenho os contornos. Uso as cores com um pincel. Depois de cozida, a tinta fica muito resistente. Já não sai. Está a ver? Fica para sempre. É resistente. A Fonte dos Leões fica no fim do Mercado Coberto. Construída pela Sereníssima. Heraklion era chamada Candia. Figuras públicas reuniam-se na loja veneziana para assuntos políticos. Hoje é a Câmara Municipal. Restaurantes cheios de turistas gregos e estrangeiros. E no meio da agitação, a pastelaria Kirop não mudou uma vírgula em um século. Aqui poderá degustar a célebre bogatsa armênia, carinhosamente preparada pela Despina. Esta é a bogatsa. É uma especialidade de pastelaria tradicional que foi trazida para cá por imigrantes armênios. Fazemos estes produtos de forma tradicional há muitos e muitos anos. Orgulhamo-nos da nossa massa folhada filo. Há 2 tipos. Existe um tipo doce, recheado com creme, e um salgado, com queijo Misitra. Usamos Misitra fresco. É um queijo cretense ligeiramente ácido. Somos famosos pela nossa massa folhada, e é provavelmente por isso que ainda estamos no negócio. Pronto. Um pouco mais adiante, uma pequena rua corre ao lado de uma parede de cores vivas. O Museu Arqueológico fica perto. Parada obrigatória para quem visita Creta. O museu, fundado em 1883, exibe em 27 salas peças únicas do Neolítico ao período romano. A coleção minoica é a mais notável. Contém o famoso disco de Festus. A civilização minoica floresceu em Creta há 5.000 anos e era a mais avançada da sua época. A Sala dos Frescos mostra-nos a vida dos cretenses na cidade-labirinto de Knossos. Knossos, nos subúrbios de Heraklion, foi capital desta civilização extraordinária. É um palácio enorme, com mais de 1.300 quartos, descoberto em 1878 por um antiquário cretense. Mas foi só em 1900 que Arthur Evans, um arqueólogo britânico, escavou e restaurou o local e descobriu o reino do rei Minos. A civilização minoica, nascida na Idade do Bronze, é a mais antiga da Europa. Ela dominou o mar Egeu até que erupções vulcânicas precipitaram a sua queda. Os minoicos desenvolveram uma sociedade próspera com um sistema de escrita ainda indecifrado. Tinham um sofisticado sistema de irrigação e palácios urbanos com ruas pavimentadas. As ruínas de Knossos foram restauradas. A Sala do Trono tem o afresco dos grifos com criaturas mitológicas. O destaque do palácio é a entrada norte, com o afresco do Minotauro, criatura meio homem e meio touro. As lendas do labirinto de Dédalo e do novelo de Ariadne surgiram em Knossos.
A civilização minoica e sua mitologia influenciaram outros povos antigos como babilônios, persas, gregos e romanos. Nossa rota segue pelas montanhas Dikti, 50 quilômetros a sudoeste de Heraklion. A paisagem aqui é bem distinta do restante de Creta. O Planalto de Lasite fica a 900 metros de altura. Com 12 quilômetros de comprimento e 6 de largura, esta terra fértil fica numa depressão montanhosa, até onde a vista alcança. É o Vale dos 10.000 Moinhos. A maioria deles foi abandonada. Restam apenas algumas centenas que ainda estão em uso, como estão há mais de um século. Felizmente, um programa de restauro está em andamento. Ao sul do Planalto, nas montanhas, fica um lugar sagrado aos minoicos. A lenda diz que aqui, a deusa Amalteia criou Zeus, alimentando-o com o leite de suas cabras. A caverna de Zeus foi descoberta em 1899, cheia de cerâmica e objetos de bronze deixados pelos minoicos milênios antes. Nesta pequena piscina com estalactites, acharam estatuetas humanas. Mostram que este local foi frequentado por toda a antiguidade. Hoje podemos admirar impressionantes formações de calcário. Descendo em direção à costa norte, chegamos a Crase. É uma cidade pequena com ruas de paralelepípedos e casas cretenses. Crase é considerada uma das mais belas aldeias de Creta. De manhã, a aldeia se prepara para os turistas. Muitos estrangeiros se instalaram aqui, abrindo pequenas lojas de artesanato local. Crase tem sido uma cidade próspera desde a antiguidade, pois é cercada por diversas fontes de água. Um aqueduto romano abastecia os lavadouros que ainda existem. Descendo do Planalto de Lasite para a costa, chegamos ao porto de Agios Nikolaos e à ilha de Spinalonga. A fortaleza veneziana do século XVI em Spinalonga ergueu-se sobre as ruínas de uma antiga acrópole. No início do século XX, Spinalonga foi colônia de leprosos. A ilha foi autossuficiente até o fim dos anos 50. É tocante visitar as casas dos leprosos. Hoje, a ilha está selvagem. Um caminho estreito serpenteia entre figueiras e alfarrobeiras. A alfarroba é uma espécie endêmica com fruto marrom doce, conhecido como chocolate cretense. A trágica história da colônia de leprosos de Spinalonga é narrada no best-seller A Ilha, de Victoria Hislop, com mais de 2 milhões de cópias vendidas. Protegida das tempestades, a baía continua em direção ao luxuoso resort de Elunda, com seus hotéis e vilas de sonho. Mais ao sul, o charmoso porto de Agios Nikolaos é cercado por casas coloridas. A cidade ergue-se numa colina, com ruas em socalcos. O lago Volismene, numa depressão rochosa no centro da cidade. Segundo a lenda,
A deusa Atena banhava-se aqui. Cretenses desfrutam do ar fresco noturno nos cais. Esta pequena igreja de pescadores no lago data do período veneziano, como se vê pelo brasão na porta. As grutas, antes armazém de pesca, agora são estúdios de artistas. Há uma pequena praia de seixos na margem leste com restaurantes que servem peixe fresco. As montanhas do leste de Creta são bem íngremes. Entre o povoado de Azória da Idade do Ferro, um dos mais antigos de Creta, e a Garganta de Messona, está uma das duas oliveiras mais antigas do mundo. A árvore tem mais de 3.000 anos. E seu tronco nodoso tem quase 10 metros. Ela produz 300 quilos de azeitonas por ano e seu azeite é muito apreciado. Creta é um vasto olival e seu azeite é exportado globalmente. Uma fazenda ao norte de Agios Nikolaos guarda um tesouro. Uma mó e prensa de 400 quilos. O azeite é prensado aqui há 140 anos. A família toda opera o moinho. No térreo, um jovem, geralmente uma das crianças da família, trabalha lá. Ele guia a mula. O animal dá voltas e mais voltas em torno da prensa. E o jovem puxa uma corda, fazendo as azeitonas caírem e serem esmagadas. As mulheres da família recolhem as azeitonas esmagadas e as colocam em sacos chamados linasa. É o que chamamos sacos de juta. Sempre foram e ainda são usados. A prensa manual é operada por 2. Adicionam azeitonas moídas para a primeira prensagem, seguram a barra e empurram na mesma direção. Ao ouvir este som 2 vezes, param de prensar azeitonas. Em seguida, puxam a barra. Hoje, a fazenda produz poucos litros de azeite anualmente, mas é um néctar precioso. É um azeite de oliva extra virgem com acidez de 0,25%. Está entre os melhores que se pode encontrar. Seguimos para a costa sul, entre a praia de Matala e a fortaleza de Frango Castelo. A área é mais selvagem e menos desenvolvida que o norte. Matala, uma vila numa enseada, no coração da Baía de Messara. No fim dos anos 60, foi parada de hippies a caminho de Katmandu. Em busca de liberdade, foram atraídos por este pequeno porto pesqueiro, sem água ou eletricidade. A vila também tinha a vantagem de oferecer alojamento gratuito e natural. Inúmeras cavernas perfuravam o penhasco calcário, qual queijo suíço. Por séculos, as cavernas serviram para esconder armas, como cemitérios ou leprosárias. Os hippies as ocuparam e logo foi difícil achar uma caverna livre. Mas Matala foi vítima do seu próprio sucesso e de uma crise de moradia nas cavernas. Em maio de 1970, o exército grego expulsou os 200 resistentes. Hoje, os turistas os substituem. Matala tornou-se um resort de praia muito popular,
mas ainda mantém seu lado boêmio. O espírito hippie não desapareceu completamente. Todo ano, em junho, um festival reúne milhares de nostálgicos que vêm para reacender a chama do Flower Power. O chão é coberto por símbolos de paz e amor, como uma série de desenhos que percorrem as pequenas ruas. Mesmo com o sucesso, Matala manteve seu estilo descontraído. A oeste, praias desertas estendem-se até onde a vista alcança. A penúltima parada em nossa jornada por Creta nos leva à isolada Agia Galini. Seu nome é Serenidade Sagrada. Agia Galini manteve-se pacata e autêntica. Descendo a encosta da colina, as ruas levam ao centro histórico da cidade, que data do século XIX. O ambiente é descontraído. Os restaurantes se agrupam ao redor do porto. É dominada por uma acrópole. Recém-construída, celebra a cidade como berço de Ícaro, segundo a tradição cretense. Em Creta, mitologia e cultura são uma só. E sempre inspiraram os artesãos. Theodorakis é herdeiro de uma longa tradição de ourivesaria. Ele se inspira na herança cultural extraordinária da ilha. Como visto nesta reprodução fiel de uma obra da civilização minoica. Este é o célebre disco de Festus. É 92% prata pura. O disco original de argila, achado em Festus, tinha este tamanho. Existem hieróglifos minoicos gravados em ambas as faces. O período minoico me inspira. Golfinhos, por exemplo. Os golfinhos eram um símbolo de sorte para os minoicos. Ainda nos inspiramos muito nos minoicos e também nos bizantinos. Os turistas também gostam disso. É um símbolo cultural e estético. Mas Ingo também tem outra inspiração para suas joias. Eu tenho outra paixão, que é a música. Eu toco vários instrumentos, o alaúde, o bandolim, a gadulka e o violão. São meus melhores amigos. Através do trabalho e da música, participo e me conecto ao universo. É uma busca. Enfim, eu tento. Em Creta, a Igreja Ortodoxa possui grandes fazendas e os monges são autossuficientes. O mosteiro de Preveli é o exemplo ideal. No mosteiro há um galinheiro e até alguns animais nobres como os. A pequena igreja bizantina foi construída entre o século XII e o século XIII. No século XII. Contém ícones raros e preciosos, mas não permitiram filmar lá dentro. Os monges seguem regras. O mosteiro desce suavemente em terraços. As celas dos. No andar de baixo, há uma fonte de 1701. Acredita-se que purificam as almas do pecado. Visitar o mosteiro é uma pausa refrescante antes de ir à praia de Palmeiras. Uma faixa de areia fina protege o estuário de um rio que desce de um cânion profundo.
É ladeado por extensos palmeirais nas margens. Pensaria estar no Vale do Jordão ou nas margens do Nilo. A mudança de cenário é total. A Trio Petra é protegida por 3 pequenas rochas guardando a entrada da baía. É uma parada obrigatória na Costa Sul. É uma das praias mais bonitas de Creta. Apesar do sucesso crescente, ainda é deserta, por ser de difícil acesso. Há apenas alguns guarda-sóis e quilômetros de praia intocada. Sua beleza selvagem é elogiada desde a antiguidade. Conforme a mitologia cretense, este é o berço de Apolo e da deusa Ártemis. A região ficou bem popular para retiros de yoga. As ondas são suaves e a praia é protegida do siroco, um vento seco e quente que sopra da Líbia. Algumas tavernas servem comida típica. A de Lea Fotiki é das melhores. Antonis e sua esposa só usam produtos frescos. Hoje faremos polvo ao vinho. Pegue polvos e cozinhe-os em molho de vinho e cebola. Agora no forno temos frango com limão, legumes e batatas. Criamos os frangos aqui na vila. Nossos. Preparamos gemista, tomates recheados. Fazemos nosso próprio recheio e cozinhamos flores de abobrinha da nossa horta. As flores de abobrinha recheadas são ótimas. As flores devem ser colhidas de manhã cedo, assim que se abrem. E depois devem ser preparadas imediatamente. Porque mais tarde, durante o dia, quando o calor aumenta, a flor começa a murchar e não poderá mais ser utilizada. Então devem ser colhidas cedo. A dieta cretense é famosa por aumentar a longevidade. Para Antonis, o segredo da longevidade é ter uma dieta equilibrada e usar produtos locais. Um banco de areia duplo e uma fortaleza veneziana abandonada marcam a entrada de Frango Castello. Este castelo fortificado data do século XIV. Suas imponentes muralhas dão-lhe um aspecto austero, em contraste com as praias a seus pés. Tranquilas e abrigadas do vento, estas praias são oásis naturais que escaparam ao turismo de massa. É ideal para relaxar e passar o dia como em outra era. O porto de Frango Castello é minúsculo. Pescadores lançam redes. Um restaurante na orla tem ótima culinária. É um bom lugar para relaxar antes de visitar a Garganta de Imbros, a 20 quilômetros dali. Este cânion de 8 quilômetros corta a Montanha Branca em um canal estreito.
No desfiladeiro, os penhascos têm 300 metros e a garganta, poucos metros de largura. Uma antiga trilha de mulas foi a única estrada entre Chania e a Costa Sul. Hoje é usada por cabras semi-selvagens e poucos caminhantes corajosos. O ponto alto é a Chepitira, um enorme arco de pedra. A praia logo ali traz a salvação. Selvagem, Creta irradia uma energia positiva única. É dos últimos paraísos selvagens do sul da Europa e preservou seu modo de vida ancestral. Oferece a descoberta de uma civilização que transformou o mundo antigo e de outros povos vigorosos. Pois o vento da liberdade sempre soprou aqui nesta ilha, o berço do Mediterrâneo.